Eu vou falar um pouco sobre a eleição e a comunicação, né? Essa eleição de 2020. Vocês sabem que já devem ter ouvido falar, acompanhar a importância da comunicação, né? A comunicação, hoje em dia, ela incide na geopolítica, elegeu Bolsonaro aqui, então ela tem um papel muito importante, principalmente agora com a pandemia, né? Visto que a gente não pode mais sair, pelo menos por enquanto, sair de casa, para poder fazer aquela campanha tradicional que a gente estava acostumada e tal. Então, a gente vai precisar usar muito as redes sociais, a internet nesse período. A comunicação e a campanha eleitoral, né? Eu dividi em alguns pontos aqui: design, que é o que você vai fazer a arte do seu adesivo, da sua bandeira, do folder, do santinho web, né? Que é a criação de um site, ou um blog, a rede social, né? Que você vai fazer conteúdo, vai fazer análise de resultados, monitoramento. O jornalismo, né? Que é praticamente assim, a escrita, também a assessoria de comunicação, áudio, fotos e vídeos. Eu linkei aqui algumas tarefas imediatas, né? Lembrando, gente, que isso aqui são sugestões, né? Cada candidato sabe a sua realidade, né? Então, e cada município também tem a sua realidade. Então, dito isso, eu acho que imediatamente a gente precisa pensar num esquema de comunicação de acordo com o perfil, né? Dialogando com a fala da Neide, né, que foi o vídeo, ela fala muito do planejamento, né? E o planejamento é uma parte importante para a gente conseguir definir o nosso perfil da nossa comunicação. Vou dar aqui um exemplo, né? Eu vi que o Samuel está aí na sala. O Samuel é um professor que faz o debate da educação e tal. Então, a pauta da educação vai estar presente na candidatura dele, na pré-candidatura. Então, é uma coisa para se analisar. Então, ter um perfil de acordo, ter um esquema de comunicação de acordo com o perfil do candidato é importante. Né? Montar e digitalizar acervo de fotos, você resgatar suas fotos, fazer um banco de fotos, para deixar preparado. Né? Definir a logo, o slogan, o número ainda, né? Não precisa nem, não é tão importante. E o jingle, já antecipar algumas coisas, né? Acho que produzir um material de apresentação da sua candidatura, traçar estratégias nas redes sociais, se você vai usar mais o Facebook, o Instagram, o Twitter, como que você vai se posicionar, definir e alçar todos os materiais, hein? Produzir vídeos, né, já para o Facebook, para o WhatsApp, para o YouTube, é importante você se antecipar. Deixa aqui. Identificar as melhores pautas, né? Para alavancar seus conteúdos, por exemplo. Eu vi que Juazeiro está passando por um lockdown, né? Então, eu não sei, vocês conseguem avaliar melhor, inclusive, como que está isso no Juazeiro. Mas isso é uma pauta que está acontecendo, né? Então, é importante a gente postar alguma coisa em relação a essa pauta. A gente precisa mapear os influenciadores, o nosso público de atividades, os canais de comunicação, ver quem que influencia, né? Em cada cidade, ou até mesmo na região ou no estado, né? Tentar desenvolver tecnologias de acordo com a realidade, né? Preparar vacina para ataques de notícias falsas, crise de imagem e tal. Testar e produzir conteúdos para o período eleitoral, né? E contratar serviço. É importante ter um profissional para ajudar você nesse lance da comunicação. Não tendo profissional, é só tentar destacar alguém, né?
É importante que alguém tenha o cuidado com a comunicação, né? A comunicação ela não pode ser deixada de lado, ela é tão importante nesse processo quanto a finanças, o jurídico, entendeu? Ela faz parte de umas pautas importantes das questões centrais da sua campanha. Então, mesmo você pode definir alguém para lhe ajudar, mesmo que seja um amigo, um parente, algum camarada e tal. Por isso, não esqueça de se organizar e estabelecer relacionamento com a militância partidária, é importante. Porque em caso de disseminação de notícias falsas, a gente tem uma retaguarda ajudando, os camaradas nos ajudar a acabar com esse boato. Também precisa disseminar a imagem do candidato, estabelecer relacionamento com as pessoas, com simpatizantes, usando as redes sociais, eventos e outros. Lembrando que as pessoas nas redes sociais, por exemplo, elas... Só ajeitar aqui que deu uma... Elas gostam de sentir uma proximidade. Então, é bom você estabelecer coisas do seu dia a dia, né? Vou falar um pouco de dois posicionamentos básicos do marketing político, né? Que é a interação com o eleitor, você trocar opinião, informação com do eleitor e do candidato, e o engajamento, né? Criar e consolidar uma militância digital, né? Que pode ser os próprios camaradas, como coloquei mais em cima. As redes sociais, elas possuem uma grande importância na disputa eleitoral. Em 2018, o Bolsonaro ele foi eleito mesmo sem uma coligação forte, com pouco tempo de televisão e rádio. Então, isso principalmente usando o WhatsApp, né, que a gente chama da comunicação direta. Aqueles grupos de família, grupo de amigos, aquelas pessoas que disseminam podem disseminar nossas informações da pré-candidatura, elas são, assim, um tesouro nesse processo. Um lembrete, não? A comunicação não é uma tarefa menor, ela não pode ser secundária, por isso que eu falo para a gente destacar alguém para ajudar, não pode ser tratada de forma, não é nem caseira, né? Mas assim, o termo, mas de forma esquecida, e não pode ser realizada sem tempo e sem investimento. É isso que eu falei, assim, às vezes você não precisa gastar milhões de dinheiros e tal. Inclusive, eu vou citar algumas ferramentas que dá para ajudar, que ajudam nesse processo e que são de graça ou quase de graça. Aqui eu listei, né, algumas notícias que reforçam a importância das redes sociais nessa eleição e o papel 45% da população, de acordo com a pesquisa do Data Senado, definiu o seu voto a partir das redes sociais, o papel do Facebook, etc. E tal. Eu vou falar rapidamente de cada plataforma, para também não me alongar muito. 130 milhões de brasileiros estão no Facebook. Nós, brasileiros, assim, amamos o Facebook, né? E cada rede tem uma característica própria. Por exemplo, o Facebook, link de matérias cai muito bem, você se posicionar, você construir uma relação através dos grupos, né, que existem no Facebook. Isso também aumenta o seu engajamento. Então, é a rede social mais popular no Brasil, né? O outro é o Twitter, que é como se fosse um microblog, você dá opiniões curtas e tal, de menor fluxo aqui no Brasil, então cada candidato precisa avaliar se vale a pena ou não. O Instagram, que principalmente de fotos e de vídeos, que é uma coisa muito ligada à imagem, a boas fotos, aquela relação que você pode postar aqui uma foto sobre um tema que você fala sobre a cidade, no outro dia postar uma foto com a família, é algo bem aceito, né? E o que tem
no Brasil, 60 milhões de usuários, né? E ela cresce principalmente no público mais jovem. Né? O YouTube, que as pessoas hoje usam o YouTube para se informar, então vídeos longos vale a pena. E o WhatsApp, são 20 milhões de usuários do WhatsApp. Então, é uma rede que também é uma rede social. Que ela tem muito, que é a chamada que eu estava falando antes, da comunicação direta, que as pessoas trocam mensagens, o grupo é importante. Você construir já uns grupos na sua pré-campanha, já ir preparando esses grupos para o período da campanha. Né? Lembrando, é importante ter uma produção contínua e com volume para gerar engajamento, falar com todo mundo. Os eleitores que nos apoiam hoje, com os eleitores que nos apoiam hoje e os que ainda não nos apoiam, responder e dialogar com todas as pessoas. O que é permitido na pré-campanha? Fico dizendo que na pré-campanha, na comunicação, é permitido quase tudo, menos você dizer que é candidato. Então, você pode mencionar a sua pré-candidatura ao cargo desejado, você pode exaltar suas qualidades pessoais, postar textos e vídeos, entrevistas, informando que é pré-candidato, ter um posicionamento sobre os assuntos políticos, comunicar suas ações já desenvolvidas, sei lá, ter um projeto social, ou ajudou a conquistar alguma vitória na cidade, né? A divulgação da pré-candidatura, posicionamento político, exaltar suas qualidades, então é importante. O que não pode fazer, né? Não é permitido você pedir voto. Então, tipo, vote em mim, ou, isso é de forma nenhuma. Não é permitido você divulgar número, né? Mesmo que já tenha às vezes quem já foi candidato, fica com o número da campanha passada e tal. Então, é proibido. Também recomenda-se evitar a divulgação do número do partido, né? Não, isso não está explícito na lei, tipo assim, é proibido isso, mas recomenda-se mesmo assim para não ter problema. E tudo começa na convenção, né? Visual, pessoal, a empolgação, a força. Então, o período oficial de campanha precisa já pessoa ir com tudo, né? E eu listei alguns elementos básicos da comunicação, né? O material impresso, que são os santinhos, as colinhas, adesivo para carro, peixe, cartazes, bandeiras. Comitês de apoio, né? Que são esse. Destacar alguém para cuidar da comunicação, eu vou ressaltar isso sempre. Um jingle que reforce o nome e o número, normalmente é algo chiclete que fica na sua cabeça e que às vezes até remeta a uma marca, né? Acho que um bom exemplo disso é o Inácio no Da Luta do Povo, né? Que por mais que tenha outros jingles, esse ainda na nossa cabeça ficou no nosso imaginário. E já preparar para, na verdade, já usar a internet agora. O que não se pode faltar em uma arte do material eleitoral. Isso aqui é uma arte da última campanha, deputado federal do Chico Lopes, né? O que não pode faltar é o nome do candidato e o número de forma clara, para no dia as pessoas não esquecerem quem votar. No caso de quem é candidato a prefeito, é necessário que o nome do vice venha no material, inclusive é exigido que ele tenha 30% do nome, pelo menos 30% do nome do tamanho do nome do candidato, né, prefeito, o vice tem isso. O nome do partido também deve aparecer. É algo que rege a legislação. Aqui é um modelo de colinha, esse aqui é um modelo de uma colinha virtual. Precisa ter na colinha o CNPJ ou o CPF de quem produziu o material, no caso o revendedor, a gráfica, etc. Tal. O CNPJ de quem contratou, o Antônio estava falando aqui que vão criar um CNPJ e tal. Isso precisa estar na colinha, em todo o material gráfico, na verdade.
E também não pode esquecer de indicar o número da tiragem. Ah, fiz 1.000 santinhos, então é preciso estar no material. Como criar um bom material, gente? Lembrando que isso aqui são sugestões, né? Isso aí são sugestões e vocês vão vendo como levando isso para a realidade de vocês. Não tenha medo de usar fotos. A foto é algo que cai muito bem, seja uma foto com a sua proposta, seja só uma foto de um dia a dia, um TBT, como as pessoas usam hoje. Né? Não colocar muita informação, é importante que o material nas propostas esteja de forma simples e neutra, para as pessoas perceberem melhor. Trabalhe com espaços em brancos, porque ele ajuda a visualização, acaba deixando as coisas mais leves, mais bonitas, e acaba fazendo que consiga mais atenção do eleitor. Simplifique dados apostando em gráficos, né? Tipo, tem algumas informações técnicas que uma imagem pode ajudar, entendeu? Invista em chamadas provocativas, aposte em perguntas, jogo de palavras, frases dramáticas, até mesmo engraçadas. Né? O importante é atrair a atenção dos eleitores. E nunca esqueça o poder da colinha, né? Ela cumpre um papel muito importante ali na reta final da sua campanha. Aqui é um pouco do tamanho que pode ter, né? Os adesivos de carro podem ter até 0,5 metros quadrados. Os adesivos perfurados traseiros de carro, ele tem um limite, o vidro. É proibido envelopar o carro todo de adesivo. As placas do Comitê Central, do Comitê Central deve ter no máximo 4 metros. As demais placas, no máximo, de outro comitê, 0,5. É proibido justaposição, tipo assim, ter várias placas, uma do lado da outra. Isso é proibido, que dá a impressão de continuidade ou até mesmo um outdoor. Né? E que eu falei, o nome do vice, que deve ter pelo menos 30% do tamanho do nome do titular. A divulgação. Aproveite todo o espaço para divulgar sua campanha. Em eventos diversos, aniversário, casamentos, tudo isso, reuniões, visitas, caminhadas, carreadas. E não permite que falte material na sua campanha. Eu sei que a realidade é dura, né? Inclusive, eu já estive em campanhas de jovens, né? Que normalmente não tem muito recurso, né? Mas organize sua campanha, por exemplo, se você tiver, dando aqui um exemplo, né? 1.000 panfletos. Divida esses 1.000 panfletos para caber na sua campanha todinha, né? Você não ficar sem material. Aqui são umas regras, né? Que eu basicamente já falei lá em cima, que de não tiver voto explicitamente, etc. Tal. Aqui é sobre o impulsionamento, entendeu? Eu falar esses impulsionamentos que tem nas redes sociais, pode na pré-campanha e na campanha, na pré-campanha. O próprio candidato que pode, só ele que pode impulsionar a sua publicação, e você também não pode também fazer grandes assim investimentos nisso que pode dar problema depois. Num período de campanha, precisa declarar isso. Então, vou deixar até para o Wagner falar um pouco melhor. O que é preciso para vencer uma eleição, gente? Primeiro de tudo, um bom candidato, uma pessoa disposta, sabe? Eu estou aqui disposta a fazer uma campanha alegre, para cima. Porque a campanha até se faz com pouco dinheiro, mas não faz sem um bom candidato, né? Que eu tenho certeza que todos vocês são. Trabalho com planejamento e profissionalismo. Gente, profissionalismo não significa sempre alguém pago. É o que eu falei, pode destacar alguém que a pessoa se dedique a isso, entendeu? E não precisa obrigar, é só uma dedicação, que eu falo nesse sentido. Tem um bom sistema de comunicação, monte uma agenda proativa, tem uma coordenação, um comando bem definido, né?
Trabalhe com controles de finanças rigoroso, tenha uma assessoria jurídica experiente, apresente uma mensagem clara, relevante, persistente e repetitiva, né? Porque no fim das contas as pessoas precisam lembrar. Conheça bem seu leitor e tenha foco nas suas bases e desenvolva uma estratégia clara, né? No fim, eu desejo boa sorte, conte comigo aí conosco aqui nessa desafio.